pai amoroso, respeitado e bem-sucedido, uma família perfeita, 5 filhos e uma vida tranquila. Mas tudo isto muda quando, em janeiro de 2006, David Crespi comete um crime que abala não só a sua família, mas toda a comunidade da pequena cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Este caso levanta questões difíceis sobre a saúde mental, efeitos colaterais de medicamentos e a capacidade de controle perante uma crise. Enquanto alguns acreditam que David foi vítima de uma combinação perigosa de medicamentos, outros insistem que ele deve ser responsabilizado pelos seus atos. Olá malta, eu sou a Marlene, sejam bem-vindos aqui ao canal. Todas as semanas eu trago conteúdo investigativo sobre casos criminais reais aqui para o canal, portanto se é um conteúdo que vos interessa, peço que se inscrevam no canal e deixem também o vosso like já no início do vídeo para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso de hoje. – 20 de janeiro de 2006, Kimberly Crespi sai de sua casa para ir ao cabeleireiro, deixando as suas filhas Samantha e Tessara, de 5 anos, aos cuidados do pai, David Crespi. Menos de uma hora depois, o 911 recebe uma chamada de David, confessando que tinha morto as filhas. Quando a polícia chega ao local, encontram David desorientado no jardim. Ele não oferece resistência e é levado pela polícia. Já no interior da casa, os investigadores encontram os corpos de Samantha e Tessara, brutalmente golpeadas, alegadamente pelo próprio pai. David Crespi era um executivo bancário de sucesso, pai de 5 filhos. Ele e a sua esposa Kimberly conheceram-se ainda na universidade, onde faziam parte do mesmo grupo de trabalho. Sempre gostaram de passar tempo juntos. Tinham uma amizade calorosa, mas era apenas isso mesmo, só uma amizade, até porque o David estava a namorar outra pessoa. Depois da formatura seguiram caminhos diferentes e perderam contacto. O David era um homem de sucesso, conseguiu construir um lar sólido e aparentemente feliz. Em 1983, David casou-se e foi pai de Jessica e Dylan. Porém, as coisas mudaram quando, em 1993, a sua esposa adoeceu e veio a falecer vítima de um tumor cerebral, deixando o David devastado. Em meio ao luto, o David voltou a reencontrar-se com a Kim e aproximaram-se novamente. Na verdade, eles sempre foram o amor da vida um do outro e desta vez acabaram por casar. A Kim assumiu a maternidade dos filhos do anterior casamento do David, Jessica, que na altura tinha 6 anos, e Dylan, que tinha apenas 2 anos. Em 1998, o David e a Kim decidiram aumentar a família e são pais do primeiro filho em comum, Joshua. Já a 16 de outubro de 2000, são pais de Tessa e Sammy. As meninas eram adoradas não só pela família, mas por toda a gente que lidava com elas. Eram lindas, perfeitas e acarinhadas por todos. A Tessa amava a música e a cor roxa, enquanto a Sammy era apaixonada por animais e amava a cor azul. Ambas partilhavam o encanto pelas princesas e enchiam a casa de alegria. Aparentemente o David conseguiu reerguer a sua vida, construir novamente uma família e tudo corria finalmente bem. Só que não seria para sempre. Em 2001, a família mudou-se para a pequena cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, depois do David ter recebido uma proposta de emprego para se tornar vice-presidente de uma das maiores empresas bancárias dos Estados Unidos. David aceitou, pois sabia que era uma ótima oportunidade e não podia desperdiçá-la, ia ganhar muito dinheiro e ia dar uma ótima vida e uma grande estabilidade à família, portanto ele aceitou e a família mudou-se então para Charlotte, na Carolina do Norte. Porém, este novo cargo foi apenas o início de uma mudança drástica e trágica nesta família. O David começou a sentir a pressão crescente no trabalho, o que o fazia sentir muita ansiedade. Ele passava noites inteiras acordado e, ao ficar acordado noites inteiras, ficava com mais ansiedade. Ele começou a entrar num ciclo vicioso do qual ele sabia que não ia conseguir sair sozinho. Começou a procurar ajuda, vai a 6 psiquiatras diferentes, todos eles lhe receitam medicação diferente, mas nenhuma aliviava os seus sintomas. A Kim estava preocupada com o David, pois achava que a medicação não estava a ajudar. Quando ele tomava a medicação, ele ficava ainda pior. Ele passava a maior parte do tempo medicado, num estado depressivo, passava as noites inteiras acordado, não parava de pensar em problemas que nem existiam, começou a ter tendências suicidas.
Eu não tenho a certeza, mas eu acho que ele tentou tirar a própria vida pelo menos 2 vezes, mas essas 2 vezes foram tentativas falhadas, felizmente, e ele terá mesmo acabado por prometer à Kim que não voltava a atentar contra a própria vida. Em abril de 2005, depois de uma troca de medicação, o David começou a sentir-se melhor e então achou que finalmente estava curado, já não precisava tomar mais medicamentos e acabou por falar com o seu psiquiatra para começarem a reduzir a medicação aos poucos e passado algum tempo ele acabou por deixar por completo a medicação. O David sempre foi um homem bem sucedido, um homem de negócios, um homem bem apresentado, um homem que era bem visto pelos vizinhos e então ele não queria que ninguém soubesse que ele estava a passar por aqueles problemas mentais, especialmente o seu patrão, pois ele temia que se o patrão viesse a descobrir que ele sofria de depressão, o despedisse e o David morria de medo só de pensar em perder o emprego. Por causa desse medo, por causa do medo de perder o emprego, em dezembro de 2005, o David volta a ter crises de ansiedade. No maior desespero, ele procura refúgio na igreja, agarra-se à fé, mas ele acaba, nesta altura, por ser diagnosticado com um tumor, o que agrava ainda mais a sua ansiedade. Felizmente tudo correu bem, os tratamentos foram bem sucedidos, mas o David passou agora a ter medo de que o tumor voltasse e então ele agora vivia com medo de perder a própria vida, perder o emprego, perder a casa e até mesmo perder a sua família. O David não queria voltar a tomar a medicação porque aquela medicação fazia com que ele aumentasse muito de peso e então ele decidiu falar com o psiquiatra para tentar que lhe prescrevessem uma medicação que não o fizesse aumentar tanto de peso e então o psiquiatra mudou-lhe a medicação mais uma vez e receitou-lhe alguns medicamentos para ele dormir durante a noite. Só que a verdade é que o David estava a tomar tantos antidepressivos que ele passava noites inteiras mal disposto, com náuseas. Mais tarde o David veio a dizer que sentia como se a sua mente estivesse a ser completamente consumida por químicos. Ele passava as noites inteiras sem dormir, às voltas no quarto, sentado na cama, a pensar em tudo o que podia acontecer mal. E apesar dele ter prometido à Kim que não voltava a tentar contra a própria vida, é nesta altura que ele começa a ter pensamentos violentos e agressivos contra a sua família. Certa noite ele terá tido vontade de matar a Kim, só que ele conseguiu controlar-se e então ele acabou por pensar que iria sempre conseguir controlar os seus pensamentos violentos porque ele jamais iria fazer mal à sua família. E como ele se conseguiu controlar desta vez, ele pensou que iria conseguir controlar-se sempre. E então acabou por esconder isto de toda a gente. Não contou à Kim, não contou ao psiquiatra, não contou nada a ninguém sobre estes pensamentos agressivos que estava a ter contra a sua família. A 20 de janeiro de 2006, a sua saúde mental atingiu o ponto mais crítico. Nesse dia, as crianças mais velhas saíram para ir para a escola, mas as gêmeas ficaram em casa pois estavam com gripe. O David também estava em casa, devido a uma baixa médica. Por volta das 11 da manhã, o David recebe uma chamada da sua mãe que queria saber como é que ele estava. Eles estiveram a falar durante 15 minutos e por volta do meio-dia, a Kim sai de casa para ir ao cabeleireiro e deixa as gêmeas sozinhas, aos cuidados do pai. As crianças estavam a fazer muito barulho, estavam muito irrequietas e queriam que o pai brincasse às escondidas com elas. O David aceitou brincar, mas é nesse instante que ele começa a sentir uma onda de pensamentos agressivos e violentos contra as próprias filhas. E num impulso, ele pega numa faca e golpeia a Sammy no peito e nas costas. Ao ver o que o pai fez à irmã, a Tessa começa a fugir, mas o pai vai atrás dela, desferindo-lhe também vários golpes. Num instante, a casa, que tinha sido sempre barulhenta, fica em silêncio e o David apercebe-se do que tinha feito. Ele liga para o 911, confessa o crime e diz que vai acabar com a própria vida. O operador tenta perceber se ele tinha discutido com a esposa, o que é que realmente tinha acontecido, mas o David diz que apenas fez o que tinha que fazer. Ele justifica as suas ações dizendo que não conseguiu controlar os seus pensamentos e que as filhas, sendo elas gêmeas, deveriam sair do mundo da mesma forma como vieram ao mundo. Juntas. Quando a polícia chega, o David está desorientado a caminhar no jardim, não oferece resistência e é levado pela polícia. Ao entrarem na casa, os investigadores ficam em choque com a cena macabra que encontram. A Samantha estava na cozinha, caída numa poça de sangue, golpeada 18 vezes. Tessara estava no quarto, no andar de cima, golpeada 14 vezes. Ambas as meninas já estavam sem vida e não havia nada que pudesse ser feito.
Quando a Kim regressa a casa, ela fica em choque ao ver a rua cheia de polícias, não lhe é permitida a sua passagem e acaba por ser ali mesmo, no meio da rua, informada de que as suas filhas estavam mortas e que o responsável era o seu marido. A Kim ficou em choque, não conseguia acreditar no que tinha acontecido, até porque o David tinha sido sempre um homem pacífico. Já na esquadra, o David relatou que escondeu os seus pensamentos violentos de toda a gente. Do psiquiatra, da Kim, ele decidiu não contar a ninguém, pois achava que seria sempre capaz de os controlar. Uma noite, ele tinha mesmo sentido vontade de matar Kim, mas conseguiu controlar-se, e assim pensou que podia sempre fazê-lo. Mas no momento em que estava em casa sozinho com as gêmeas, começou a ouvir vozes que lhe diziam que não existia futuro e que as suas filhas também estavam deprimidas, e foi por isso que elas ficaram em casa naquele dia, e ele precisava de libertá-las da depressão. Disse que enquanto cometia o crime, era como se aquelas duas crianças não fossem suas filhas, eram apenas crianças que ele estava a salvar. O David confessou que se sentia esmagado pela responsabilidade de sustentar a sua família e sabia que tinha desapontado a Kim, que sempre esteve ao seu lado, sempre o apoiou. Mas surpreendentemente a Kim compreendia o lado do David e acreditava que ele apenas cometeu aquele ato horrível porque estava sob o efeito de um cocktail de medicamentos. Acreditando que se ele estivesse no seu estado normal, ele jamais seria capaz de fazer um ato tão cruel. O David ficou preso enquanto a comunidade se despediu das duas crianças. Duas cerimónias fúnebres decorreram a 24 de janeiro em São Matthew, na Carolina do Norte, e a 26 de janeiro na cidade de Sacramento. O David foi avaliado e transferido para uma ala psiquiátrica devido ao risco de suicídio. Após a avaliação, diagnosticaram-lhe transtorno bipolar e os médicos concluíram que as medicações anteriores agravaram a sua condição, já que não era a medicação adequada para uma pessoa com um transtorno bipolar. A Kim discordou completamente com a ideia de o marido sofrer de bipolaridade e, apesar daquele homem ser o responsável pela morte das suas filhas, a Kim estava preocupada com o David e como a prisão poderia piorar ainda mais a sua situação mental. Enquanto a Kim lutava para provar que o marido tinha sido vítima de uma crise psicótica devido a todos os medicamentos que estava a tomar, algumas pessoas achavam que, independentemente se ele estava sob o efeito de medicamentos ou não, ele tinha que ser responsabilizado pelos seus atos. A 6 de fevereiro de 2006, o David foi acusado de homicídio em primeiro grau. Temendo uma condenação à pena de morte, a sua defesa argumentou que ele estava sob a forte influência de medicação e não estava em plena posse das suas faculdades mentais quando cometeu o crime. O David declarou-se culpado, expressando remorsos e pedindo desculpa pelo que fez. Foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Kim e os restantes familiares permaneceram ao lado de David, alegando que o homem que cometeu o crime não era o verdadeiro David. Em 2006, a Kim disse no programa da órfã que tinha perdoado o marido. Em 2016, 10 anos depois, a Kim revelou que após 7 anos sem qualquer medicação, David voltou a ser a pessoa que ela conheceu e por quem se apaixonou. Enquanto algumas pessoas acham que o David cometeu o crime sob a forte influência da medicação, outras pessoas acham que ele sabia perfeitamente o que estava a fazer e escondeu-se na doença. E bom, malta, este foi o caso, realmente é um caso complicado. Não se sabe ao certo se o David estava mesmo sob a influência de medicamentos, se ele cometeu os atos de forma propositada. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam. Podem seguir-me nas minhas redes sociais, marlene.com lá no Instagram. E é tudo, aqui vos espero para o próximo vídeo.